Voltei! Olha só, falei que iria ser rápido. Pô, não sei por que vocês estavam tão apressados. O que? O último resumo saiu há quanto tempo? Há um mês, mais ou menos? Mas como já tava recebendo muitas ameaças, eu falei, é melhor trazer mesmo, o pessoal tá apressado, pra ser gentil, sabe? É só por causa das ameaças. Então vamos mais uma vez acompanhar essa incrível série de Fate, ou também conhecida por mim como As Aventuras do Menino e Sua Avó. Voltando exatamente da onde paramos, eu imagino, não lembro, já faz muito tempo. Estávamos vendo o Prota, encarando Fujimiya bem de perto, chegando nos seus olhos, bem nos olhos dela e pensando, meu Deus, olha a minha avó. Mas logicamente ele não é burro o suficiente pra falar, oi vovó. Como a Fujimiya já demonstrava, pelo jeito ela é um pouco tsundere, por isso ela simplesmente tirou a mão dele e falou, saia de perto de mim, não saia me tocando assim. Falando isso enquanto ficava com o olhar todo envergonhado. Então, pera. Mas enquanto isso o Prota começou a ter flashbacks de sua avó. Ele tinha poucas memórias com ela, mas as poucas que ele tinha era algo bem precioso. Mas como as pessoas de fora não veem flashback, começou a encarar ele, ela percebeu que por fora o nosso querido Prota estava chorando. Vendo aquela cena aleatória, sem entender nada, Fujimiya e a Saber começam a ficar preocupadas com ele. Fujimiya até pensa que foi porque ela tirou o braço dele com muita força, achou que ela tinha batido nele. Mas aí ele recobra a consciência, provavelmente o flashback acabou. E aí passa um tempo, os dois começam a conversar, recolhendo as coisas que tinham sido jogadas, já que o trem todo se explodiu. Começa a investigar, se encontra as coisas perdidas dele pelo trem. O Prota até acha a light novel dele, que havia caído antes. Ele começa a olhar pra ela e perceber que muita coisa que estava escrita ali estava acontecendo atualmente. No entanto, ele não poderia só olhar o final da light novel, porque a metade final acabou sendo queimada naquele tiroteio todo. Sem perceber, enquanto encarava a light novel queimada, Fujimiya acabou se aproximando dele para investigá-lo. Quando ela começa a fazer perguntas para ele, tipo, quem é você, da onde veio, como spawnou do nada no campo de batalha. Mas sabendo que as palavras que ele dissesse ali poderiam causar um super paradoxo muito doido, ele apenas fala que esqueceu de tudo até aquele momento. Esperto. Por fora, Fujimiya disse que iria aceitar, até por causa das reações dele até agora, parecia que ele não estava mentindo, mas por dentro ela ainda estava curiosa e um pouco em dúvida, por isso ela tinha decidido que depois iria fazer uma pesquisa sobre o protagonista. Enquanto eles saíam daqueles escombros, o protagonista acaba encarando o cadáver daquele outro mestre do falso Lancer. Caindo de frente a ele, ele começa a entrar em desespero e perceber como a vida humana é frágil. Nossa, a vida humana realmente é algo passageiro. Se pensarmos bem, somos apenas grãos de poeira vagando por esse espaço gigante. A vida é algo tão simplória que do nada podemos ser pistolados na cabeça, explodidos em um vagão de trem em movimento e depois soterrado com os escombros e perfurado por várias partes do trem diferente e depois totalmente picotados e nossa, não, pera aí, ninguém deveria morrer assim. Mas antes que ele pudesse terminar a reflexão maluca dele, a querida Saber aparece para acalmar seu mestre, perguntando se ele estava bem e se desculpando por ter colocado ele em perigo durante a batalha. Ela também promete que da próxima vez ela fará melhor e garante a ele que no final ele irá ter o Santo Graal. Isso porque ela irá conseguir lidar para ele. Mais uma cena românticazinha e fofa, no entanto, de novo atrapalhada pela talarica da Fujimiya. Parem com a ceninha e venham me ajudar. Isso porque as coisas dela estavam no trem, né? Porque ela era uma passageira, então tinha bagagem. Mas as bagagens também foram soterradas pelos destroços. Mas a Saber também não gostando nada disso, dela ficar atrapalhando toda a ceninha romântica que rola, já vai no meu recuso. E fala pro mestre que não existia motivo mais pra ficar com ela. Como a Saber achava ela muito perigosa, a melhor alternativa era só deixar ela ir ali e ir embora. Mas a Fujimiya, escutando aquilo, não gosta nem um pouco da ideia e fala que eles não teriam chance se não tivessem a ajuda dela. Antes que a discussão terminasse e o Prota pudesse falar alguma coisa, eles acabam sendo interrompidos por barulhos estranhos no céu. A Saber é a primeira a notar, mas quem responde a grande dúvida do que era isso que eles estavam escutando é a Fujimiya, que fala que é algo esperado devido à situação em que eles estão atualmente. Afinal, agora nesse momento, o que está rolando lá fora é uma grande guerra. Por isso mesmo, nesse momento, vários aviões gigantes estavam no céu, entrando no país, se preparando para o grande ataque. Pelo contexto, eu imagino que esses sejam os aviões dos nazistas. Mas por que eles mudaram o símbolo para essa estrela esquisita aí? Bom, os nazistas tentaram entrar, mas não deu muito certo. Porque enquanto eles começaram a sua invasão, alguém estava na frente deles, parado, só esperando que se aproximassem. Observando e se maravilhando com aqueles grandes pássaros de metal, estava uma única garota voando em cima de seu rifle. Ao perceberem, os aviões começam a reportar para o quartel-general que existia alguém ali no meio do ar, que parecia estar esperando por eles. O QG logo
não entende nada, fica naquele tipo, vocês estão meio brisados, né? Mas antes que os aviões nazistas pudessem responder essa dúvida que o QG tava tendo, acaba que todos os aviões são explodidos por um único ataque de rifle da Nobunaga, que havia colocado um rifle para cada avião. Feito todos eles atirarem ao mesmo tempo, foi um pá e todos viraram fogos de artifício no céu. Alguns outros aviões que tinham vindo por outra direção para dar apoio àqueles principais apareceram também. Mas não deu muito certo, né? Afinal, se uma frota gigante de aviões não conseguiu, não é porque uns 3 veio por outra direção que vai dar certo. Invocando mais uns rifles posicionados para a direção dos novos aviões, foi mais um pá e de novo, pum, acabou todos. Um deles foi mais esperto e antes que o avião dele também explodisse, ejetou e usou paraquedas para começar a cair. Mas vendo aquela situação, olhando uma garota criando rifles do nada e simplesmente disparando em aviões e só com um tiro conseguindo explodir tudo, o cara ficou olhando aquela linda cena de fogos de artifício no céu, mas lembrou o que aqui é a realidade. Porque pra nós, assim, olhando de longe, parece um negócio lindo. Olha só essas explosões, que coisa bonita. Mas aí lembramos que todas aquelas explosões, na verdade, são aviões cheios de pessoas que estão morrendo. E seu sangue, corpo, está sendo espalhado pelo ar junto com o fogo, queimando os restos mortais. Enquanto a Nobunaga fica ali fazendo pose no meio de tudo, sabendo exatamente o que era aquela cena, enquanto o resto do povo apenas achava que era uma queima de fogos, o cara só tinha tempo para gritar enquanto caía. Aquilo não é humano. É um demônio. Mas vendo isso, sinceramente, eu só consigo lembrar daquele discurso que eu escutei de outro anime há muito tempo atrás. Em tempo de guerra, o maior assassino é visto como um bravo herói. Mas agora a visão é mudada e agora vemos o posto de comando dos inimigos dos nazistas. Eles estavam lá observando toda a batalha enquanto a Nobunaga fazia estrago com os aviões dos inimigos, e o major do exército japonês simplesmente falava como era incrível esse ser o poder da Nobunaga. Mas como a batalha já havia acabado, ele estava voltando para sua sala. Só que antes ele acaba passando por uma garota que... Meu Deus, que design bonito. Ele fala para ela avisar quando aquela coisa voltar. Como você pode ver, uma frase bem misteriosa. E que com certeza não foi jogada aqui por nada. Então vamos prestar atenção nesse detalhe. Outro detalhe que podemos prestar atenção é que essa garota com esse designer muito gasoso... Epa... tem uma marca de selo de comando na mão, ou seja, ela deve ser mestre de alguém. Assim a Nobunaga, depois de matar todo mundo, volta pro hangar do exército, e sendo avisado pela garota anterior, o major vai até o convés também para conversar e dar os parabéns para a Nobunaga, falando como o efeito dela foi incrível e como ela, cooperando com o exército japonês, eles terão uma vantagem inegável contra o inimigo. Mas interrompendo o discurso daquele major vagabundo, Nobunaga só joga um silêncio, não diga mais nenhuma palavra. Fique quieto porque você ousou enfraquecer o meu país a ponto de deixar até o inimigo conseguir invadi-lo. Só de escutar aquilo, o major chega a treme. Ela também avisa que um dos soldados conseguiu escapar de paraquedas pelo solo e fala para eles mandarem uma equipe para buscá-lo. O major, não sendo nem um pouco burro, sabendo do ditado manda quem pode, obedece quem tem juízo, faz seus homens obedecerem exatamente o que ela pediu. Ele também pergunta sobre a Saber e o mestre dela, mas a Nobunaga fala para deixar eles quietos. No estado atual, a Saber não iria conseguir ter forças para batalhar de novo. Então ela vai esperar e aproveitar para se recuperar também, a Nobunaga no caso. Mas o major não gosta nada daquela atitude porque ele acha que é a chance perfeita. Se ela está machucada e não aguenta batalhar, essa era a melhor oportunidade para derrotá-la logo. Mas como ele não é nem burro de falar isso na frente dela, ele espera ela sair para então ordenar que os homens dele vão atrás do mestre da Saber. Assim, novamente a visão é mudada e agora vemos em uma passagem subterrânea o esconderijo dos nazistas. O líder parecia estar recebendo o relatório de seus aviões que foram todos explodidos sem deixar rastros. E a pessoa que estava passando o relatório novamente era uma waifu gasosa. Eu não digo nada, tá ligado? Enfim, até perda de tempo falar isso, porque sinceramente quem não é uma waifu gasosa? Mas terminando com esse relatório preliminar, a waifu simplesmente fala, então começou, a guerra do Santo Grau começou, dando a entender que os nazistas já sabiam sobre a guerra também. Mas antes de aprofundarmos mais sobre isso, novamente a cena é mudada. Os protagonistas agora estavam no meio da cidade, olhando tudo em volta, e o protagonista principal estava totalmente vidrado em tudo em volta, como se tudo fosse algo incrível para ele. Afinal, ele nem conseguia acreditar que ele estava do passado. Então ele viu o cara esculpindo algo na madeira e já ficava, meu Deus! O que até acabou ajudando o lado dele, né? Porque a Fujibia, analisando aquilo, começou a pensar internamente. Eu estava preocupado em quem poderia ser ele, por isso eu fiz a igreja começar a investigar. Mas apenas olhando, eu consigo dizer que ele é um caipira.
Ela acha que é um menino da fazenda, que nunca viu nada da cidade, por isso que tá maravilhado com tudo. E aí eles vão pra uma sala, em algum hotel, algum lugar onde parece que eles estão ficando, enquanto passam um tempo nessa cidade. E ela novamente passa o tutorial pro cara, porque pelo amor de Deus, eu acho que esse tutorial já foi dito umas 3 vezes. Os magos invocam o servo pra uma guerra, tal, e no final alguém pega o cálice que realiza desejo. A única coisa boa dessa vez é que ela, pra explicar a classe de cada servo, usa uns desenhos mó fofinhos. Até o Prota nota isso e pega, seus desenhos são mó fofinhos. E novamente vemos ela envergonhada, no estilo tsundere. Mas aí é que você fica, caraca, o Prota tá aumentando rapidamente os pontos de conquista. Mas aí você lembra, essa é a avó dele. Calma, Prota, calma. E não se esqueça que essa série é family friendly. Cuidado com o que você vai fazer aí. Mas parece que esse foi o tutorial definitivo, porque ela até explica o negócio do selo de comando, todas as vantagens de cada classe, é tudo detalhadamente. Aquele basicão que todo mundo que já assistiu alguma série de Fate já sabe de cor. Depois do tutorial, o protagonista só começa a se perguntar, será que tem como eu voltar para casa? E aí ele aproveita a oportunidade para perguntar logo para ela, para Fujimiya o óbvio que ele tanto queria saber. Na verdade são 2 perguntas. Realmente existem essas 7 esferas do dragão que no final quando você reúne podem realizar... Epa! Quer dizer, realmente existe um cálice de vinho sagrado que quando você bebe o vinho dele, a sua waifu acaba se tornando real... Epa! Quer dizer... Existe um santo grau que quando você pega ele após o final da guerra realiza qualquer desejo? E ela afirma que sim. Então lá vai a segunda pergunta. Será que eu consigo viajar no tempo utilizando esse santo grau? Mas antes que ele percebesse, a Fujimiya já puxa ele pela cabeça, joga ele contra a mesa e começa a falar. Eu não sei a ideia errada que você está tendo agora. E também não sei se você esqueceu. Mas quem deveria ter invocado a Saber e participado dessa guerra era eu para começo de conversa. Você só interferiu na coisa toda e roubou o meu lugar. Por isso, você vai sim participar da guerra e vai vencer. Mas no final, quem vai realizar o desejo aqui sou eu. Por isso pode ir tirando qualquer ideia errada que tenha. E eu vendo essa cena dela encoxando ele contra a mesa, o masoquismo fica como? Tá vendo? Se ele fosse masoquista aí, estaria aproveitando. Mas como ela subiu muito o instinto assassino nesse momento, enquanto ela estava encoxando ele, a Saber não fica parada e aparece nas costas dela, já com a lâmina na garganta. Aproveitando a chance pra finalmente se livrar dessa talarica de uma vez. Agora vai ver, empata foda, já tava com raiva de você há muito tempo. Doidinha pra passar a lâmina na garganta dela, a Fujimiya avisa que sem ela, eles não vão ter chance nenhuma nessa guerra. Mas a Saber tava pouco se lixando pra isso. Parecia que ela iria mesmo cortar a garganta dela naquele momento, só que o Prota fala pra ela parar. Algumas pessoas podem ter ficado com raiva afinal, pensando, mas ela tava te atacando, você devia ter deixado ela fazer isso mesmo. Mas pensa, cara, o Prota foi inteligente. O que você acha que acontece se a avó dele morrer antes dela dar à luz o pai dele? Eu também tenho certeza que ele acabou gostando um pouco disso, sim. Depois da Saber sair do pescoço da Fujimiya, a Fujimiya pega e fala, ela realmente ia me matar, a próxima vez pare ela mais rápido. Eu achei que ia morrer. Tá ligado? Pra alguém que chegou bem perto de ameaçar a vida do protagonista, ela também não pode se queixar muito. A Fujimiya então avisa pra Saber descansar mais, afinal ela deveria estar cansada da luta contra Nobunaga. Mas a Okita só manda um belo não. Ela só vai atender às ordens do mestre dela. O que deixa a Fujimiya meio zangada e ainda fica toda estressada, reclamando. Afinal ela não sabe como lidar com os dois. Ela também reclama do fato dele ter conseguido invocar uma Saber, mas acabou invocando um membro da Shinsegumi. Com tantos Sabers que ele poderia ter invocado, aquele não era um dos melhores. Só que é aí que a Okita fica toda afobada, não sabendo exatamente como eles perceberam que ela era da Shinsegumi. Só olhando pelas roupas dela dava pra saber isso, afinal ela tava de uniforme da Shinsegumi. Por isso eles decidem que era melhor levar ela pra trocar essas roupas, comprar outro tipo de roupa e evitar que os outros servos a reconheçam também. Dito e feito, eles vão lá, compram uma nova roupa, ela fica kawaii nessa nova roupa. Outro momento romântico rola, quando ela fica, eu pareço estranho, e o Prota, não, você está ótimo, todo envergonhado, não. Como eles estavam com tempo livre, eles vão até um estabelecimento ali, comer um sorvetinho. Mais uma cena fofa rola quando a Okita come sorvete pela primeira vez. Meu Deus, que fofo. Super explosão de fofura aqui, hein? E vendo aquela cena, o Prota começa a se perguntar como alguém tão fofa e tão humana pode simplesmente matar as pessoas com tanta facilidade. É então quando ele pergunta se ela não fica assustada com o cheiro de sangue ou com o fato de ter que cortar pessoas. A expressão da Saber acaba mudando, mas ela fala que de qualquer forma, não importa o que aconteça, ela irá proteger a vida dele.
E exatamente no momento em que ela faz essa promessa, os idiotas do exército japonês aparecem e já vêm colocando a arma na cabeça do protagonista. Logo ficamos sabendo que eram exatamente aquele exército do major imperial japonês que havia ordenado que eles fossem atrás do mestre da Saber. Além disso, como ele também não ficou sabendo se o mestre da Saber era o garoto ou a garota que estava no trem, ele mandou outra parte do exército dele ir em busca da Fujimiya, que estava em um prédio separado. A cena é mudada e vemos que o exército já havia rodeado todo o prédio em que ela estava. Ela estava naquele outro prédio porque estava em uma chamada com a igreja, que havia feito a pesquisa buscando o passado do protagonista. Triste, mal sabia ela que em volta do prédio em que ela estava fazendo essa chamada, um exército gigante já estava indo em busca dela. Só que eles, sem perceber, não eram os únicos que tinham ido até aquele lugar. Quando eles pensaram em começar a fazer a invasão no prédio para pegar a garota, um homem misterioso apareceu e começou a fatiar a garganta de cada um deles. Cabeça por cabeça, vários membros do exército começaram a cair. Colocando o cap de um dos membros do exército na cabeça, ele age como se não fosse nada, mesmo tendo matado aquele número enorme de agentes em volta do prédio. Fujimiya finalmente termina a conversa com a igreja sobre o protagonista e acaba que eles não descobriram nada, mesmo investigando muito o passado dele. Ou tentando, né? Porque nesse momento não existe passado pro protagonista. Ela reclama das habilidades da igreja, mas certeza que eles fizeram o melhor que podia. Mas assim que ela encerra a ligação e coloca o telefone de volta na mesa, aquele homem misterioso que havia fatiado todos os soldados do exército aparece nas costas dela. E fica curioso sobre isso, o fato do protagonista não ter nenhum passado, pedindo para que ela comece a falar mais com ele sobre tal. Dá pra ver pela expressão da garota que a coisa deu ruim, mas aí a visão é mudada para o estabelecimento onde o protagonista e a Saber estavam. Mesmo lá, tendo um número maior de soldados do que em volta do prédio onde a Fujimiya estava, tudo que vemos quando a visão volta para a Saber é a cena dela encharcada de sangue e vários corpos jogados em toda parte do estabelecimento. De novo, com uma cara fofa, mesmo encharcada de sangue, ela apenas olha pro sorvete e fala: que vergonha, depois do meu mestre ter comprado isso pra mim. Isso porque o sorvete acabou caindo no chão. Pouco em pouco ela vai se aproximando do protagonista e começa a conversar com ele. Mestre, respondendo à pergunta anterior, quando eu era viva e subordinada de pessoas como você, várias pessoas que não eram acostumadas em ver sangue, mas todas as vezes eu tive que ver essas pessoas morrerem primeiro. Por isso eu sei que agora você deve ficar preparado para esse tipo de situação. Você deve se acostumar em ver pessoas morrerem diante dos seus olhos. A partir daqui as coisas só vão ficar piores, as cenas ficarão mais horrendas. Por isso me desculpe, mas você deve se acostumar com sangue. Afinal, isso é um campo de batalha. Dando um sorriso fofo, mas encharcado de sangue, Saber termina o capítulo 3, nos deixando com uma mistura enorme de medo e fofura em encarar aqueles olhos. Principalmente em mim, que quando terminei esse capítulo, chega a sentir um negócio vibrando. Meu Deus, que fofura. Mas eu me pergunto como o protagonista irá reagir a partir de agora, sabendo que a sua Saber é meio sanguinária, tá ligado? E como ele vai reagir sabendo que vai ter que se acostumar com esse tipo de coisa. Se você tá curioso, não perca o próximo resumo, porque por hoje vamos terminando por aqui. Espero que tenha curtido, se inscreva no canal, deixe seu like e vire membro, que isso ajuda muito o canal. Mas era só isso que eu queria trazer por hoje. Então valeu, falou, fui!